Olá, eu vou falar um pouco sobre igreja atual, igreja moderna. A palavra igreja atual é a conotação de uma palavra até agradável de se dizer, sendo educado, mas por outro lado, falando a igreja, aquilo que não é literalmente igreja, pontuar, e por diversos motivos. Bom, eu nunca acreditei no quesito igreja passado, presente, futuro, igreja moderna. Na verdade, eu nunca acreditei nisso e para mim a igreja sempre foi pura. Quando eu era criança, adolescente, ali no período, a igreja para mim sempre foi pura e etc. Ponto. Até a pureza, os nossos pecados era namorar. A pessoa tem pecado é se namorar com alguém, bebida, alcoolismo, prostituição, esse negócio é pecado e tal. E ia na igreja sentindo aqui a presença de Deus tremenda e tal. E sendo, quando criança, adolescente, não tem esse multiculturalismo, essa cultura dentro de si, sabendo que diversa região do mundo, país tem alguns aspectos de igreja, finalidade, então você não tem essa intelectualidade já só quando está adulto. Então, está até escrito na Bíblia, né? Ou talvez nossa própria ignorância nós é abençoado. Não é nessas palavras, ou nunca essas palavras, mas quando você é inocente, sim, você recebe vários privilégios, a obra de Deus, né? É, ponto. E também ser uma coisa muito lógica, se passar uma linha, foi a igreja quadrangular, estava referente, minha avó e tal, os parentes, e achava puro e tal, tinha um período muito importante. Quando você for um pouco mais na lógica, você pega no fundamento, você vê que foi uma mulher que criou a igreja e você vê que as coisas até teologicamente na Bíblia, vê, pô, isso é um pouco meio errado, porque a Bíblia é digna de passagem fala a mulher doutrinar o homem, então ela é tipo contraditória a alguns aspectos da Bíblia. Então, você vê muita lógica, você vê tipo a igreja, tipo catolicismo romano, aqueles católicos de preto, tal, que é coisa ortodoxa, igreja da Síria, que as coisas estranhas para arabaico. Então, vários aspectos, sim, o mundo cultural e diversa que é a igreja. Você pega o fundamento e tal. E até hoje, quando eu vou lembrar da igreja quadrangular, eles sempre queriam ser um pouco meio moderno também, né? Colocava hoje, eu vejo quais os cantores que eles colocavam a música, talvez seguia nenhum conceito, né? Querendo até se modernizar ali. Ah, nem sei se vai entender. Sobre aqui, cara, um período, esse CD gospel, né? Que agitou muito, né? E cantou muito na época. E talvez cantava muito essas músicas, mas enfim, é difícil explicar isso. Então, até nesse tipo, então, pela nossa ignorância, nós somos abençoados. Até então, tem a passagem nas Escrituras Sagradas, o Espírito Santo não está ali nem aqui, mas está dentro de vós. Tem experiência pessoal com Deus, independente da circunstância ou cultural ou da igreja que a pessoa fundou. Se tiver fé, se encontra Deus, né? Então, se for muito lógico, você vê, então, você fala, pô, como é que faz sentido? Se fosse até lógico, seria até mais apropriado para mim ir nas igrejas de terno e gravata, pegar mulher, né? Então, essa seria uma teologia um pouco sofisticada sobre literatura, você ir para a igreja. Então,
Seria melhor. Então, dado eu não expliquei, é muito difícil explicar isso, só a minha opinião aqui da minha mente. Então dada a circunstância, então a igreja atual. Vou falar um pouco da igreja anterior sobre a fé. É a igreja moderna, Dunamis, Etel, esse povo, é assim, né? Então, esse povo. E engraçado, tem umas pessoas que é até difícil de falar o nome, tão desprezível. É, Alessandro Vilas Boas, cara assim, muito desprezível, né? E não dialoga com as escrituras. Enfim, então, tem pessoas que falam da igreja moderna, é até difícil de comunicar, falar sobre elas, porque as pessoas muito depressivas mesmo, pessoas que dá nojo, você sente vergonhada, as coisas é tão sérias que você sente desonrado falando o nome da pessoa. Então você vê o nível que é você falar o nome da pessoa, você sentir desprezo, você desvaloriza a si mesmo, é bizarro isso. Então essa igreja, aí eu comentei, tipo, é parte 2 aqui, né? Então, agora as igrejas atual, então tem uns vídeos rolando, até então no Twitter, os caras zoando, falando, você chama isso de igreja? A mulher falando em línguas, tipo, meio profetizando. E é basicamente isso. E, então tem vários vídeos rolando sobre essas igrejas que tá parecendo um pouquinho mais moderna que isso. Os pessoal tudo vestido de preto e com telefone bom, com os iPhone 13 gravando, e aquelas imagens meio boas e os povos meio pulando. Então, eu como cientista social, esses povos que postam com belas imagens no Instagram, são esses grupos que estão nascendo talvez agora. Alguns aspectos são da igreja da Lagoinha de Belo Horizonte, tem um grupo e fica meio influenciador essa região. Tem uns pessoal meio do Nordeste, São Paulo, que é meio pentecostal, que nem consigo falar o nome desse pessoal, é uma mulher e como é que fala? Os cantores, né, que até cantavam no Bom Samaritano na época, há muito tempo. E parece vídeo deles, isso, com vestimento tudo preto, multidão tudo preto também, e tá pulando, e esses vídeos visualiza e tanto. Não consigo nem pesquisar quem que é, nem falar o nome dele, que tantas coisas é feio. Então, esses grupos com os vestimenta preta, e postando aí, dá o que dá, isso. Ponto, acabou, né? É, então, esse é o nível do cristianismo. E aí pegando os pessoal, né, e tal, um cara, tipo, moreno, aparentemente negro, neguinho, assim, com gira de Belo Horizonte, e vai lá em Israel, com bela imagem, assim, e falando as coisas do próprio agrado dele, e no túmulo do Senhor Jesus, né, e o cara visualiza imenso, esse tipo de pessoas que influenciam. E falando coisa, ó, tipo voz de pedreiro, falando, aqui é nós e tal. E o cara visualiza, tem engajamento, tem influência. O povo compra isso, né? Então, qual que é a minha crítica aqui? O cara é moreno e tal. O cara não tem conteúdo, ele não tem respeito, não tem educação. Basicamente isso, as pessoas com tudo. Então, essa é a minha crítica propriamente dito. Não sendo um cara ariano, no jeito de ser, de criticar, mas pô, o cara não tem muito conteúdo e você vai dar engajamento pro cara, tipo, sei lá. Então, tem muitos esses eventos aparecendo no Instagram, evento gosto de roupagem de tudo preto. Então é tipo essas igrejas pequenas no local, cria uma igreja meio grande e fica postando as coisas e o pessoal compra aquilo. Então é isso, é parte 2 sobre esquisito. Engraçado, eu estava assistindo no Instagram e vi a igreja
o calvinismo, essas reformadas, que é tipo uma igreja muito esquisita, parece católica. Aí vendo, é até um pouco meio agradável, o cara abriu minha janela, meio parecendo, eu falo, não, como é que a pessoa tem coragem de entrar nessa igreja e tal? Eu acho ridículo e tal. E o cara meio abrindo a janela e tal. Eu falei, pô, quem vai ver isso e tal? Mostrando, aí depois mostrou outro vídeo desses povo com roupa tudo escuro, tudo preto no culto. Fala, pô, os caras reformados tá melhor que esses caras com a vestimenta preta e tal. Então, é isso que eu. Essa é a minha opinião. É sobre isso. Esse vídeo ficou bom demais. Mas tudo isso, quando a pessoa se eleva muito, isso mostra as obras de Deus, o que é falso, o que é verdadeiro. Fala, pô, Deus esqueceu de nós e tal. Mas quando a coisa aumenta muito, você tem a clara descrição o que é do bem, o que é a coisa certa, né? Então, essas pessoas é, realmente retratam o que é o bem, né? Então, se usar um pouco da cabeça, os caras se levantando mesmo, pá, sou o cara, sou o máximo, e você tem a noção do que é bem, né? Então, você tem essa opção desse caminhar, né? Então, você vê o que é claramente o que é do bem, né? Então, é basicamente isso. E nada mais é também, isso mostra a ira de Deus, né? Essa iniquidade, esse pecado, mostra também que Deus é uma pessoa também irada, né? Cobra vacilo, a pessoa tá subindo, injeta mesmo, você vai crescer mesmo, filha da mãe, você vai crescer. Então isso mostra também a ira de Deus, né? Então, esse pessoal de roupagem preta, né? Isso é o vinho, né? Deus está derramando sua ira sobre o mundo, sobre a terra, suposta, vou falar a igreja, né? Então Deus mostra sua ira, sua vingança, né? Então, desses 5 anos atrás também, Deus está castigando o mundo todo, a Globo, o mundo todo está sendo castigado por Deus, né? Está mostrando sua, sua violência, a ira de Deus derramada, literalmente, nos piores cenários do Apocalipse, acontecendo no atual é pior. Então, Deus castigou muitas pessoas esse último tempo, né? Então é isso. É isso, eu acho. Eu vou deixar o vídeo assim, obrigado, valeu. Isso é minha simples opinião. É isso, valeu.